Shabbat Shalom a todos vocês, sejam bem-vindos. Vocês também que nos estão nos assistindo, uma honra tê-los aqui e acompanhando nossos cultos, né? Nossas pregações, nossas direções, né, que vem de Deus. E assim esperemos que todos estejam sendo abençoadíssimos e que a paz do Senhor esteja no coração de todos vocês. Amém? Nossa, o mundo hoje está chegando do trabalho, vamos lá. Hoje vamos ver a porção Shemot, né, pessoal? Êxodo 1, versículo 1, capítulo 1 até 6:1. Haftaró de Isaías 27:6 até 28:13. E Mateus capítulos 22 e 23. Né? Pequeno probleminha técnico aí, novamente, mas desculpa, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, mas a gente vai conseguir chegar lá. É a perfeição do Senhor. Até a equipe toda se acertar, já viu, mas vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Shemot, né, significa nomes, né, em hebraico, né, e através da Septuaginta transformou-se no livro que nós conhecemos como Êxodo. Ok? Nós vemos hoje numa situação que nós já sabemos da história. Vou dar um pequeno resumo do que nós vamos pegar daqui, mas nós vamos usar muito os ensinamentos de Cristo aqui, de Yeshua, nesse tempo novo nosso. Aqui nós já sabemos que Jacó descansou, Yosef descansou, e aí ficaram lá os 70, né, que vieram para o Egito, né, e habitaram no Egito lá, e se conformaram em ficar lá e foram crescendo, se acomodando, e a população de Israel foi crescendo, até o ponto que o novo rei se incomodou com a quantidade da nação de Israel. E isso daí veio a causar alguns problemas. Os conselheiros começaram a conversar com o faraó, dizendo que a quantidade era tão grande, que estariam preocupados se por acaso a nação de Israel se associasse aos inimigos do faraó, né? Quão numeroso seria num campo de batalha. Então começou a fazer a opressão e botar a escravidão no povo, mas mesmo assim o povo continuava crescendo. Ok? Até começar a ver todos os tipos de situações de humilhação, de tirar realmente, como se diz, benefícios, digamos assim, confortos, mas seria outras coisas mais. Escravidão pura, né? Como nós sabemos nessa situação. Até a hora que Deus nos envia Moisés. Moisés é amamentado pela sua própria mãe, mas teve que ser lançado no rio Nilo, né, para fugir da perseguição e morte dos meninos, né, naquela época, né? Só podia as meninas hebreias continuar com vida, os meninos eram sacrificados, e foi colocado no rio Nilo, Moisés, até que foi encontrado pela própria filha do faraó, criada sob os cuidados dela, né? E depois Moisés viveu um bom tempo no palácio, até o dia que ele foi trabalhar, né, verificar o que estava acontecendo com o seu povo, né, ele começou a ter noção do seu povo, e aí teve um incidente, quando ele mata um egípcio, e aí começam-se todo um trabalho de transformação e de mudança, onde ele tem que fugir do Egito, que o próprio faraó queria caçar ele, e aí ele foi até
a terra de Jetro, né? Que ele viria a ser o seu futuro sogro. E aí conheceu a Zípora, teve 2 filhos em cima disso, e aí ele foi lá para o monte e teve um encontro com o Senhor na sarça ardente e tudo mais que a gente veio. E aí são fatos que foram ocorrendo, a gente vai dissertar mais com relação ao que Cristo tem para nós aqui nesse sentido. Tá? Uma rápida pincelada mesmo, pessoal, vocês têm aí o capítulo 1 a 6, é rápida a leitura, não é tão demorada não, são capítulos pequenos, dá para vocês aí tirar isso de letra, aí são 2 ou 3 páginas, ou 3 folhas, né, digamos assim, dá para vocês aí se divertirem num percurso de trem ou num percurso de ônibus, vocês leem à vontade aí, ou no seu momento de leitura aí, vocês leem à vontade, é super fácil e dinâmico, né, digamos assim. Só que contém muita informação e nós vamos pincelar daqui, que vocês vão poder entender. O que nós sabemos disso daqui é que Moisés, Moshe, ele habitou no palácio. Ele obteve as mesmas regalias como um membro da corte. Mesmo ele sendo hebreu, ele gozou de benefícios do palácio. Ok? Então, por muitas vezes, certas coisas acontecem na vida da gente que a gente não quer abrir mão de certos confortos, de certos luxos, e acabamos fazendo o quê? Deixando oportunidades passarem em nossa vida, por causa da chamada zona de conforto. Isso é um problema que vem se alastrando até os dias de hoje, se a gente analisar. Então nós começamos a analisar aqui no capítulo 22 de Mateus, né? Onde o sacerdote, um dos escribas, né, chega lá para Cristo e fala: o senhor não está preocupado com o que pensam sobre o que o senhor é. O senhor não está preocupado com o seu status pessoal. Olha o que a Bíblia está dizendo. O senhor não está preocupado com o que as pessoas pensam sobre o senhor. E o senhor também não está preocupado com o seu status pessoal. É uma grande dica para os dias de hoje. Deixa de curtir no Instagram. Deixa de curtir no Twitter. Pessoas já tem que procurar psicólogos. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém curte o que eu publico, ninguém sabe. Está todo mundo preocupado com o status pessoal, com o que as pessoas pensam sobre você. Mesmo as que elas te fazem desdém, eu não me preocupo. São as que mais estão precisando de auxílio. Porque aquilo é só uma fachada. Porque se realmente não se preocupasse, não falaria. Nem comentaria. Porque nada atingiria. Ela sabe da posição dela e ponto. Mas quando se exacerba desse ponto de desdenhar, é grave sinal de um problema muito sério que está acontecendo. As pessoas pensam muito no que as outras pessoas pensam sobre elas, as atitudes delas, a forma de pensar e agir. As pessoas estão sendo manipuladas por todas as pessoas. Será que vão curtir o que eu vou comentar? Será que vão curtir esse vídeo que vão publicar? Será que você vai compartilhar esse vídeo que nós estamos gravando aqui com as pessoas que você quer bem, ou você tem vergonha do Evangelho? São essas questões que estão sendo colocadas aqui, que nós podemos exaltar aqui de uma forma plena. Por exemplo, Faraó, ele precisou usar de sabedoria. Está lá a palavra de Deus.
Ele precisou usar de sabedoria para lidar com quem? Com a quantidade de ameaça que é Israel. No nosso tempo de hoje, temos a mesma situação. Usaram-se de estratégia para destruir a maioria. Estratégias de Faraó. Estão impondo a escravidão para um povo que está perdido entre si próprio. Quem tem razão? Discutindo um com o outro, quem é você para me dar ordem? Como foi a discussão aqui com Moisés. Quem é você para dar ordem? Você matou o egípcio. A multidão em si, rachada. Mesmo sendo o maior número. Mas estava rachada. O menor número vence, por quê? Não, porque ele é faraó. Mentira! Porque usou de estratégia de sabedoria. A multidão virou escravo. Alguma semelhança com o tempo de hoje? Deus não é um Deus de coincidência. Deus não traria uma palavra dessa para este tempo, nesse exato momento que nós estamos percebendo que a maioria está dispersa em suas próprias verdades. Ah, mas tem a estratégia de Faraó, tem infiltrados, colhendo informação. Isso se chama sabedoria. Que a multidão saiba ter sabedoria, saiba ter discernimento. Não é porque enfiar o joelho no chão. Onde está Deus? Pergunta estúpida essa. Deus está sempre no mesmo lugar onde esteve. Você que se afastou dele para dar entendimento na direção que ele estava colocando. Que enquanto você estava descansando, fazendo o seu movimento, se ajoelhando, orando, não indo para uma frente de batalha, Deus estava lutando a sua guerra. Isso estava assustando o inimigo. Você não é combatente. Você não está pronto para enfrentar a batalha. Se você fala que é porque você é arrogante. Você não sabe o que é uma guerra. Você não sabe o que é um derramar de sangue. Tem noção. Que as consequências não é a sua valentia, mas é a sua retaguarda, que são as pessoas que você não vai dar cobertura, que você não vai proteger. Vai por tudo ou nada, mas ganha muito mais do nada do que do tudo. Onde o teu tudo está na multidão. Está aqui. Faraó tremeu e temeu por aquilo que a multidão representava, sem precisar fazer alarde. Não quebraram palácios, simplesmente eram a maioria. Só isso. Só isso. Mas a sabedoria entrou em questão. A palavra de Deus está clara. Ah, mas não é o povo abençoado de Deus? É. Mas a sabedoria caiu no egípcio? Sim. Então Deus traiu o seu povo? Não. Quem traiu Deus foi o próprio povo. A obrigação deles era voltar para onde? Para a terra prometida. 400 anos de Egito.
Não estamos falando em alguns dias, alguns aninhos ali, não, pessoal. Ah, morreu José e tal. Para ter uma ideia, está escrito aí, Faraó não conheceu José. Nem das obras, você já caiu no esquecimento. Quem foi José? Já caiu no esquecimento. Porque nas paredes são escritos os feitos dos egípcios, não os feitos dos hebreus. Até hoje, salvo engano, os grandes heróis dos hieroglifos são os próprios egípcios. Quem construiu? Os hebreus. Não foram os escravos? Ou você acha que algum egípcio botou a mão em algum cinzel? Quem construiu tudo foram os hebreus. Todas as construções maravilhosas e tudo mais, foram os hebreus que fizeram. Não foi egípcio, não. O egípcio não dá trabalho. A Bíblia é clara nesse sentido. Então a gente tem que começar a analisar o que a gente está querendo. Status. Só porque você participou de algo? Ameaçou, xingou, engrossou sua voz, uma série de coisas? Está aí. Pessoas foram presas. Outras já deram a vida de verdade. Infelizmente, chegamos a esse ponto. A sabedoria faraônica levou à morte. Assim como a sabedoria faraônica levou à morte dos bebês. A sabedoria faraônica leva à morte. E é aí que está a diferença. E é aí que está a grande diferença. Se o povo permanecesse unido, eles tomariam conta do Egito. Ah, mas não tem um poder bélico. Não tem problema. Qualquer naçãozinha inimiga do Egito, qualquer naçãozinha inimiga do Egito, com um poderio desses, do tamanho que tinha Israel, andando pelas terras do Egito, a liberdade que eles tinham, e conhecimento de tudo que tinham do Egito, vocês acham que eles perderiam qualquer guerra? Mas o problema estava aqui. As pessoas ficaram preocupadas. O que pensam de mim? Será que o meu status pessoal estão visualizando? Estão curtindo o que eu publico? Cristo pouco se importava para isso. Ele tinha que fazer um trabalho. Ele tinha que fazer um trabalho. Ele não podia perder tempo em redes sociais. Não podia ficar lá pendurado, com uma hora curtindo o que o outro publicou, isso e aquilo, ou ficar com conversinha fiada. Porque o trabalho dele era árduo e gigantesco. Se nós aceitamos Cristo em nossa vida, celebramos a Santa Ceia, internalizamos Ele dentro, então nós temos muito trabalho a ser realizado. Não é qualquer trabalhinho. Principalmente os perdidos pelas mídias sociais que estão desanimados. Mostre Deus, Deus que realmente chegará, peraí, não acabou ainda. Não acabou. Não acabou. Nós sabemos o que há por vir. Nós sabemos o que há por vir. A sabedoria desse faraó vai querer acabar com a palavra de Deus. É aí que ele entra pela situação da destruição. Não se esqueça do que aconteceu no Egito.
Não se esqueça. As 10 placas. Não se esqueça. E Deus move o seu povo para onde Ele quer. A terra prometida é onde Deus quer, não é onde o homem quer. É onde Deus quer. Então nós começamos a entender a sabedoria de Deus nesse sentido. Não a sabedoria de Faraó. Não as estratégias de Faraó. Essas daí tem dias contados. Isso aí tem dias contados. Pode ser daqui a 2 dias, pode ser daqui a 1 mês, pode ser daqui a 1 ano, porque daqui a 10 anos, mas tem os dias contados por Deus. Porque tudo depende do quê? A mesma coisa que aconteceu aqui. A massa se tornou um. Clamou tão forte, tão forte, tão forte, que até os céus ouviram. Ei! Cadê o nosso Messias? Cadê aquele que trará a salvação? Cadê? O Senhor prometeu, esqueceu da gente. E não são placas de igrejas, não. Porque essas placas de igreja, todas se omitiram. Quando o povo mais precisou, foram omissas. Omissas, dizendo que política e religião não se misturam. Concordo. Política e religião não tem que misturar. Mas eu não estou falando de religião aqui, estou falando de Deus. Estou falando de Deus. A religião adora homens. Adora homens bem vestidos, adora homens passando de moto, de carro, de helicóptero, disso e daquilo. Adoradores de homens. Isso são as religiões. Que ficam cobrando de vocês, expulsando de vocês aí, tudo aquilo que é bom de vocês, como se vocês fossem escravos, para sustentá-los. Porque uma hora é dízimo, outra hora é oferta, outra hora é pacto, outra hora é tudo gira em torno de dinheiro. E aqui também. Deus vai mostrar para nós, pela própria palavra dele. Simples. Capítulo 22, versículo 21. Vamos falar da moeda. Quem está na moeda? César, não é isso? Onde vem a famosa mensagem. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Vamos pegar isso aí como gancho? Vamos pegar o gancho? Qual é o seu valor? Para você mesmo, estou perguntando. Qual é o seu valor? Não é uma frase bonitinha, não. Qual é o seu valor para Deus? Qual é a cara que você apresenta para Deus? É uma cara de César? Ou uma cara de filho dele? Qual é a cara que você se apresenta para o mundo? Uma cara de César ou de valor de Deus? Qual lado da moeda você se apresenta nas situações? Como um filho de Deus? Obviamente que a sua face deve ser o quê? A de Deus. Porém, é a mesma que você negocia no mundo? Dá a César. Porque ele é do mundo. Então você vai agir no mundo como César? Ou vai agir no mundo como Deus? Revelando Deus neste mundo. Qual é o seu valor?
Não estou perguntando das suas verdades, das suas razões, nada. Da sua teologia, não estou perguntando nada disso. Do seu conhecimento. Mas qual é o seu valor? Qual é a diferença que você tem feito no mundo? Cristo te amou. Ele perguntou para você se podia te amar. Mas o valor dele, o valor que ele pagou para a tua liberdade, para a nossa liberdade, qual o lado da moeda? Qual foi a face que ele usou na moeda? Vocês entenderam? Então não é simplesmente uma frase de impacto que todo mundo usa aí, inclusive para ganhos financeiros nas igrejas. Está derrubado. Qual é o seu valor? Você consegue responder não para mim, mas para você mesmo. Com toda sinceridade. Antes de sair apontando e criticando os outros, ficar em desespero, para onde está Deus, aquele negócio todo, onde está o seu valor? Em primeiro lugar. É a arrogância? É a mesquinhez? É ficar na zona de conforto? Acomodado? Alguém vai lutar por mim? A massa, quando se uniu, recebeu resposta. Isso está aqui fazendo a mesma coisa. Se ele fala, vocês são os meus filhos, se você os reconhece como pai, como mestre, então por que você não o defende como ele nos defende? Por que nós erramos? Porque deixamos de andar no caminho dele. Simples. Simples. As pessoas desconhecem, ainda mais ministros. 22, 29. As pessoas desconhecem as escrituras e o poder de Deus. Principalmente quem estava perguntando para Cristo, que eram os ministros, cheios de razão de falar, eu estou no Espírito Santo. Aquela brincadeira toda. Eu aprendi uma coisa na Bíblia. Deus me mostrou. Eu não digo que estou no Espírito Santo. Nunca precisei falar nisso. Nunca precisei dizer, o Espírito Santo está dizendo. Nunca. Nunca. Porque a própria palavra de Deus me ensinou. Quando eu comecei a engatinhar no Evangelho. Quando eu comecei a engatinhar. Você pode falar mal do Pai. Pode falar mal do Filho. Mas não fale mal do Espírito Santo. Até mesmo quando você diz, o Espírito Santo diz, são mentirosos. São mentirosos. Porque o Espírito Santo não precisa dizer. Ele age. Ele consola, ele conforta, ele vai para cima. Não precisa dizer que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa de propaganda. Ele não precisa de propagandista. Ele age. O poder dele é esse. Ele age. Não precisa que anuncie. Não, o Espírito Santo está comigo. Está isso, está aquilo. Não precisa de nada disso. As próprias pessoas irão reconhecer o agir do Espírito Santo. Para quem tem ouvidos, que ouça. Quem tem olhos, que veja.
Saiba discernir uma pregação emocional de uma pregação corretiva e edificante, onde você se corrige para andar com Deus, e não para massagear seu ego. Que você vai ser vitorioso, que as portas estão abertas, aquela coisa toda. Ei! Deus já prometeu. Cumpra-se. Você está esperando o quê? Se você está aí prostrado, esperando a porta abrir, é porque você é preguiçoso. A porta já abriu, meu irmão. A porta já abriu. Só está esperando você levantar e atravessar. Você quer fazer o quê? Que a porta venha e passe por você. E você não sai da zona de conforto. Fala sério, né, meu? A porta está aberta. Vá lá e tome posse daquilo que é teu. Caramba, pessoal. Vamos lá. As pessoas ficam preocupadas aí, a gente dá até risada mesmo, porque tem umas aí, não, eu vou arrumar uma mulher de Deus, um marido de Deus, aquele negócio todo. Ei! A sequência aqui é interessante. A visão celestial diz: não há casamento, não há homem nem mulher. Eu não tenho problema de sexo. Eu não tenho problema de sexo. Porque para Deus somos anjos. Não importa se eu sou homem, se ela é mulher, não importa. Para Deus isso não importa. Isso é uma coisa deste mundo. Quando passarmos a viver com Deus, nada disso tem valor. Nada disso importa. Então por que vocês estão preocupados hoje com identidade? Ah, mas não acredito em Deus. Então morra do jeito que você é. É seu livre-arbítrio. Não incomode os outros. Fica do jeito que você quer. Seja feliz, meu irmão. Minha irmãzinha. Fica feliz. E quem te prejudicar, pode falar comigo. Eu vou lá e arrebento. Na palavra eu arrebento a pessoa de cima a baixo. Ela não tem vergonha na cara. Vá ser o que você quer ser. Mas se você aceita Deus na sua vida, ei, vírgula, você não pode ser mais a mesma pessoa que chegou nesse mundo. Porque se você aceita Deus na sua vida, você tem já uma obrigação, revelar Deus nesse mundo. E através da palavra, dos ensinamentos dele, é que você vai ter esse sucesso. Não nas suas verdades, não nas suas razões, não na teologia barata que pregam por aí. Ei, vai ter julgamento. Ah, mas estou em Cristo. Vai ter julgamento. Não, mas eu estou em Cristo. Mesmo. Qual é o seu valor perante Cristo? Quantas vezes você já negou Ele? Hoje. Quantas vezes você já negou Ele hoje? Você já alimentou um mendigo na rua? Hoje? Você já deu para comer para alguém que estava com fome? Você já visitou alguém que estava doente? Você já viveu um preso? Ou o que vão pensar de mim? Então você negou Cristo. Então você negou Cristo. É uma coisa impressionante. Quando você está disponível para Cristo, todas essas pessoas aparecem à sua volta. É incrível. E sempre eu tenho alguma coisa, tem um pacote de arroz, tem algo. Sempre tem, cara. É incrível. Acabo de receber uma bolacha, situação, aparece para a pessoa. Você tem o que comer? Tua filha. Está aqui. Vai em paz, que Deus te abençoe. Eu não tenho mais do que eu. Está aqui, pronto. Não fica nem na minha mão, nem esquenta. Nem na minha mão esquenta. Que já tem destino. E para você?
Ah, o seu salário tem que poupar, eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo. Legal, fique sabendo, né, que logo logo o faraó vai abocanhar com os leões aí. Vocês falaram tanto de leão, de onça, de bicho, uma série de coisas aí, né? Que sabem tanto, né? Que a abelhinha tem que ir para ninho, aquelas conversas idiotas aí de sabe tudo, que me ligaram não sei da onde, perei parará. Não passa de um fanfarrão, né? Só mostrou isso. Que Deus revelou, Deus também me revelou sim, filho. Deus me revelou um banho de sangue, que até agora eu não sei nem como contar. Foram 3 dias e 3 noites de visão. O negócio é sério. A traição de general eu já estava sabendo já desde o ano passado. Deus já tinha revelado isso daí. Isso é tranquilo. Porque corrupção está à solta. Não é só na política. É na vida pessoal da gente, pessoal. É na vida pessoal. Todo mundo quer ganhar uma vantagenzinha. Todo mundo. O famoso compre um, leve dois, aquela brincadeira. Né? Cara, isso daí é exploração. Isso é exploração. Por que não põe um preço justo? De fato. Vamos parar com enganação. Isso é enganação. Isso é enganação. Compre um, leve 4, aquele negócio todo. Isso é enganação. Já está embutido no preço. Só você acha que o cara vai vender para dar prejuízo? Isso é enganação. Isso é corrupção. Está corrompendo o povo para ganhar uma vantagem, que é uma mentira, quando na verdade o preço já está ali. Ou você acha que o cara vai vender para perder? Não vai ter lucro. Ah, dê desconto. Aham. Uma vez tudo bem, mas já está 2 anos, 3 anos, 10 anos, vendendo o mesmo produto com a mesma desculpa. Leve 12 e pague 11. Fala sério, né? Fala sério, né? Isso é corrupção. E quando você faz parte disso, é corrupto também. Porque você está sendo corrompido e está aceitando a corrupção. Você está aceitando essa corrupção. Simples assim. Simples assim. E uma das coisas que a gente aproveita nesse exato momento, onde a gente vê um povo que clama, ministros deturpando a palavra de Deus, e Cristo corrigindo todos eles. O Senhor nos dá uma mensagem, a gente fala que é a mensagem de ouro, né? 22:37 aí, para quem está acompanhando a gente. 22:37. Primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, amar o teu próximo, como assim ama a ti mesmo. Ok? Porque essa é a base de toda a Bíblia. O que é isso? Para bom entendedor, pesquisador, que cai em arapuca de programinha na televisão, de código da Bíblia, aquela coisa toda, barará. Isso aqui é o código-fonte da Bíblia, filho. Quando Cristo fala, e tudo se resume a isso, então isso aqui é o código-fonte da Bíblia. É dele que serão conjugados, dele que serão emanados todos os segmentos. Esse é o código-fonte. Vocês estão pedindo código-fonte para uma coisa. Deus revela aqui. Aqui é código-fonte, filho. E esse código-fonte não falha. Amém, glória a Deus. Não falha. Chega na nossa mão. Se você conhece esse código-fonte,
conjuga qualquer programa. Ele é a base. Essa é a base. E você, no seu valor, na sua moeda, como está conjugando esse código-fonte? Como a sua moeda está interagindo com esse código-fonte? Você está colocando Deus acima de tudo? E de todos? Até de você mesmo? E seu irmão? Você quer as mesmas coisas para o seu irmão com aquilo que você tem? Você está ajudando o seu irmão a conseguir chegar aonde você chegou? Ou você ainda mantém um papel de arrogância? Onde é melhor conversar com os outros do que diretamente solucionando com quem vai resolver um problema. Quem tem a solução. Você já percebeu que muitas vezes você procura ajuda no de fora e a resposta está dentro? Já percebeu isso? Mas aquela pessoa que é a mais próxima é a que você coloca mais distante. Ah, mas eu não gosto da pessoa porque a pessoa fala. Ah, mas ela é rude. E como você trata a pessoa? Como você trata a pessoa? Ah, eu digo que amo. Interessante. Se nós vivemos num mundo de corrupção, dizer que ama é simples. Todo mundo diz que ama a Deus, mas continua tropeçando. Todo mundo diz que ama Cristo e não segue os seus mandamentos, porque dizem que o mandamento caducou. E as pessoas batem palma, agora posso ser do jeito que eu quero. Então nós temos que ter um norte. Nós temos que ter uma direção. Criar os conceitos verdadeiros e honestos, de acordo com a verdade de Deus. Ok? 23, capítulo 23, de 8 a 12. Os ensinamentos e exemplos são dados. São dados o tempo inteiro por Deus. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui um exemplo. Os mestres da Torá se assentam na cadeira de Moisés. Você já percebeu que todo mundo quer sentar lá de status? Ou seja, voltamos ao capítulo anterior. O pessoal está preocupado com o status pessoal. O que vão pensar de mim? Olha, eu estou colocado aqui na cadeira junto com os ministros. Aqui, que legal. Quando eu chego no lugar, não conheço, o pessoal chega, senta aqui com a gente, aquele negócio. Cara, eu dou glória a Deus. Opa, estou sentando ali. Mas de preferência, se possível, lá no fundão. Eu vou ter uma visão privilegiada. Quando você está na frente, se você fica olhando para trás, você não presta atenção no que está acontecendo na frente. Você só fica olhando para frente, você não sabe o que está acontecendo atrás. Por isso que às vezes eu sento dos lados da igreja, ou lá no fundão. Aí eu vejo tudo. Eu vejo os anjos andando para um lado, para o outro, vejo as pessoas, vejo o louvor e tal. E outra que eu fico longe das caixas acústicas, que deixam qualquer um surdo. Acho que no meu tempo de moleque, a gente fazia instalação de som nos carros, mas você tinha preocupado com a distribuição de como ficaria o som dentro do carro. Hoje em dia eles criam uma caixa, botam lá na traseira do carro, levando o som
e bota o som lá em cima, né? Bota tudo lá em cima. O bicho não precisa nem de gasolina para andar. Ele anda com a própria vibração do som. Bum, bum, e o carro vai andando daquela forma. Né? Cada maluco com a sua tristeza, né, cara? Porque no meu tempo a gente falava que era carro de corno, né? Que era para avisar que eu estava chegando em casa. Hoje em dia não, é status, né? Para você ver, a pessoa precisa criar o status, precisa anunciar. Olha o meu som. No dia passado em casa até estava com um barulho estranho. Eu falei assim, peraí, se não me falha a minha memória auditiva, essa caixa está rachada. Nem isso hoje em dia as pessoas ouvem. Volto falando com um problema estourado. E o cara lá com o som, no último, aquela coisa esquisita, né, de som esquisito, e o cara tá lá. Nem isso o cara tem ouvido para perceber. Por quê? O importante é o seu status. Aí ele pergunta, ele anda no código-fonte? Ele ama o semelhante a ponto de não ferir o ouvido dele? Essa é a pergunta. Qual é o valor, então? É o de César ou de Deus? Entendeu? Então nós temos, assim, uma situação tranquila com relação a isso. E ele mesmo disse, mestre, só tem um. Pai, só tem um. Líder, quem é líder? É aí que é a pegadinha. Líder é o Messias. Então todo espelho que nós temos que fazer é em cima do Messias. É esse movimento do messiânico que a gente sempre fala, que nós praticamos. O nosso líder é Cristo. E ponto. Não adianta chegar, não, porque eu sou fulano, sou de tal determinação, sou disso, sou daquilo. Ei, filho. Mas Jesus eu aceitei. Querido, você não entendeu. Comportamento messiânico é diferente. Bem diferente. Comportamento messiânico é comprometido com o comportamento de Cristo. Por isso que nós estudamos e cansamos de estudar sobre o comportamento dele e junto com os ensinamentos do passado. Porque ele mesmo diz, você quer me conhecer? Você quer me conhecer? Ele mesmo diz, Moisés e os profetas falavam de mim. Ei, cara pálido, como é que caducou? Se os profetas, todos os profetas, Moisés, falam dele, falam o tempo inteiro dele, Salomão falava dele. Quer uma dica? Provérbios capítulo 8. Substitua a sabedoria pelo nome de Jesus. Veja o que acontece. Se você não vai cair coincidentemente, entre aspas, o coincidente aí, tá? Mas como uma direção, com João. O princípio era o verbo. Tudo para ele, por ele. Olha lá no capítulo Provérbios 8. Você não vai bater direitinho com aquilo que João está colocando. Vamos lá, estudem. Aproveite o comportamento dele. Vocês que estão tão preocupados com engenharia comportamental, disso e daquilo, vocês não têm um tempo para Cristo? Vocês não têm um tempo para Cristo? São coisas que nós temos que entender que já passou da hora do povo chamado povo de Deus, o povo eleito, que não são poucos, são muitos. Já passou da hora
de correr atrás de movimento emocional. Ah, porque Deus vai te dar carro, Deus vai te dar emprego, Deus vai te dar... Deus vai te dar, filho, mas você tem que crer. Não é crer do seu jeito, nas suas medidas. Por isso que ele faz a pergunta, qual é o seu valor? Você é comprável como César? Nós temos um grande exemplo hoje na política. Tudo é comprável. Até juiz. Só oferecer valor. Tá fácil. Tá fácil. Ofereceu valores lá, pronto. Tá tudo certo. Tudo certo. Os escravos irão pagar. Ficará a herança para os escravos. Mesmo depois, eles continuarão sendo faraó. Você acha que, depois de tudo que aconteceu, ele deixou de ser faraó? Então não queira mudar aquilo que já está destinado. Todos os que nós temos até hoje, até aqui, como escravizadores do povo, são os faraônicos. Tudo que gera escravidão para o teu povo é faraó, querido. Ah, mas é um só? Não, são vários. Está aí, no próprio começo do livro. Se o faraó não conheceu, faraós vão trocando. É como o título de rei. Pode mudar a pessoa do rei, mas o rei continua. O reinado continua. O reinado continua. É a mesma coisa. O reinado de Faraó é isso mesmo. É como Abimeleque. Também não é somente um nome, é um título. E nós vimos isso a Bíblia inteira. Não é a mesma pessoa. É um cargo. Como de Faraó, como de rei. É assim que vai. Então, cuidado com algumas interpretações na Bíblia, dizendo que é nome, que é isso, que é aquilo. Não. Cuidado, hein? Algumas traduções porcas aqui, né? E aí nós temos, para concluir, e a grande revelação, ministros fecham o reino para dominar o rebanho que não persevera. Por exemplo, se eu tenho um rebanho, se eu tenho ovelhas, pessoas que estão comigo, quem anda comigo aqui sabe, tem que perseverar, não abro mão, encho mesmo a paciência. Tem testemunha aqui para dar e vender. Tem que perseverar. Sou um dos caras mais chatos nesse ponto. Quer andar comigo? Não vem, porque ele dá bênção, porque ele abençoa, porque... Sai dessa conversa. Sai dessa conversa. Eu abençoo, claro. Me coloquei à disposição de ser servo de Deus. Pronto. Não é para meu benefício, não. Longe de mim. Não estou preocupado com isso. Tanto que se vocês olharem as minhas redes sociais, tem poucas curtidas, não está nem aí. Continuo publicando o que Deus manda colocar. E ponto. Agradou, agradou. Não agradou, vou fazer o quê? Não estou para agradar. Eu estou para transmitir aquilo que Ele quer que seja dado para vocês. Se vocês não querem ouvir, a moeda não é minha. A moeda é de vocês. Qual o valor de vocês? Vocês dão valor para o quê? Qual é o preço que vocês estão dispostos a pagar? Então ele diz, os ministros fecham o reino. Opa! Ele não está falando que são pessoas. Então vocês que são idólatras aí de ministros, eles fecham o reino.
escrito aí, não sou eu. Quem está conversando com Cristo aí? São pessoas ou são ministros? São ministros que estão conversando com Cristo. E ele fala, vocês fecham. Não deixa ninguém entrar e não deixa ninguém avançar. Vocês impedem as portas. Por quê? Vocês produzem o ensinamento do engano. Olha lá. Fazem igreja em todos os lugares. Está escrito aí. Está escrito aí. Atravessando fronteiras. Fazem o proselitismo. O que é proselitismo? Conversão das pessoas para aquela determinada placa. Olha, sai daquela igreja, vem para a minha, ok? Que lá você vai encontrar a sua cura. Quem nunca escutou isso no hospital? Quem já foi lá? Eu já tive que botar muito pilantra desse daí para correr, fazendo proselitismo dentro do hospital e a pessoa doente, a família em desespero. E a pessoa ainda chega lá, não vem lá na coisa, nós temos o culto lá na igreja, e que não sei o que, você se converte com a gente, você vai ver Deus te curar. Deus precisa que você que seja convertido a uma placa, ou convertido a Ele. Bote para correr qualquer cara que queira fazer proselitismo na tua vida. Para de procurar placa de igreja. Procura Deus. Deixa Ele te tocar, já que você não quer tocar Ele. Deixa Ele te tocar. Procura a igreja, mas aquela que realmente te tire da zona de conforto. Não venha com promessinha, que você vai ficar rico, que você vai ter isso, que você vai ter aquilo. Venha para ser transformado. Aceite a transformação. Não no seu tempo, mas no tempo dele. Venha para aprender a como você enfrentar lá fora o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Não se esqueça disso. Você quer ir junto com ele? Então por que você quer vencer no mundo? Se o próprio Cristo venceu o mundo e não no mundo. Uma grande diferença. Cristo falou, eu venci o mundo e não no mundo. Você está procurando status para vencer no mundo? Se você é famoso, você tem tantos 1000 seguidores, aquele negócio todo. Posso testemunhar de uma coisa para vocês. Vocês querem fazer conta? Simples. Quem tem página social, rede social aí, faz uma conta. Total de seguidores que você tem. Não me importa o número. Se são 800, se são 5, se são 1000, 20 mil, não sei, 1 milhão, não sei. Faz uma conta idiota. Faz uma publicação, veja quantos curtiram essa publicação e divide pelo número total de gente que te segue. Não chega a 1%. Não chega a 1%. Ainda você quer buscar status para 1%? 2%? Vai. Que significância é? Lembra o exemplo da moedinha? Qual é o seu valor? Você está dando a cara de César ou a cara de Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu amor e pelo Teu consolo despertado no dia de hoje, Senhor, na Tua palavra. Que o Senhor venha a tocar a vida de todos, Senhor, que nos ouviram até esse momento, Senhor.
Que o Senhor venha resplandecer sua face, Senhor, e dar a tua paz a cada um deles, meu Pai. Vai em paz, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Toca o Senhor profundamente. Renova ao Senhor a confiança e a fé de cada um deles, meu Pai. Traz, Senhor, para o teu seio, Senhor, todos eles, Senhor, que estão sedentos, Senhor, da tua palavra, Senhor, para que eles sejam saciados, Senhor. E assim, venha, Senhor, a tua glória, a tua paz, e nos tornemos um único povo, Senhor, em grande quantidade, clamando a Ti, Senhor, e derrubando todas essas muralhas desses inimigos faraônicos, Senhor, e assim restabelecendo o Teu reino neste mundo, Senhor, para a honra e glória de Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém e amém. Shabbat Shalom a todos. Senhor os abençoe e os guarde.